Quem são as principais inspirações da sua drag? Em quem você se inspira para fazer a Crisca? As divas. As divas que eu falo é Celine, Mariah, Whitney Houston, A Britney Spears. Britney. Não, mas eu vou te falar que a Britney, ela entra nisso, né? Ela entra como... Porque a Britney, na época, novinha, corpinho top, que antigamente... Hoje não se usa falar mais nisso, né? Mas antigamente tinha as drags top, tinha as caricatas, tinha as cybers, né? Então, assim, tinha aquela classificação de drags. Hoje não se tem isso mais, né? Hoje todas elas conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje entra uma futurista, entra uma que é clássica, entra uma que é a famosa bate-cabelo. Então, quem me inspira são as divas, né? Por quê? Porque eu acho que o clássico nunca morre. Clássico é clássico. Nós temos, por exemplo, aí, apesar de não estar muito enquadrado no mundo drag, mas eu falo clássico no seguinte sentido: Roberto Carlos ainda faz show. Você gosta de Roberto Carlos, Crisca? Eu entendo que ele, na época dele, assim como Pelé, na época deles, eles foram grandes artistas. Hoje eu vejo que ele tem um conhecimento profundo sobre a musicalidade. Não digo que não gosto, mas eu não iria num show. Qual conselho você dá para quem tem vontade de se montar, mas ainda falta coragem? Eu não daria um conselho, eu daria assim um toque. Um aviso. Eu acho que se montar não é problema. O saber se montar. Por quê? Porque vão vir críticas, vão vir aplausos, vão vir um monte de coisas. Mas, por outro lado, se você tem uma vontade, a gente tem que entender que a vida é muito curta, tudo é muito rápido. Então faça. Faça com amor, faça com carinho, faça do jeito que você achar. Se você quiser pôr uma roupinha básica, põe. Se você quiser extravasar, você extravasa, tá? Mas viva o momento. É só um momento. Aquilo é um momento. Você entra numa festa, você tá num palco, você sobe, desce, pronto, ali. Depois sua vida em sociedade vai continuar a mesma. Igual eu sou cabeleireiro, eu não vivo 24 horas montado. Então a vida vai continuar. Queria saber se a sua família tem alguma relação com a sua drag, se não existe ou existe essa aproximação. Como que é isso hoje? E quem é família pra você? Família pra mim são todos os meus parentes de primeiro grau. Respeito muito meus pais, então em primeiro lugar meus pais. Então assim, a minha família, eu tenho uma irmã e um sobrinho. Na verdade são 3 sobrinhos, mas que vai mais é um sobrinho, em que eles entendem a minha arte e vê eu como uma drag queen, como um artista que está em cima do palco. Os demais, que são minha mãe, que é evangélica, minha irmã mais velha e meu irmão mais velho, que são evangélicos, meu pai, que é espírita, e a minha irmã, que é espírita kardecista. Eu e meu pai, nós somos espíritas umbandistas. Eles não aceitam muito esse lado meu, né? Essa profissão minha, mas também ficam de maneira moderada, né, deles, né? Às vezes fazendo algum tipo de carão, às vezes fazendo alguns comentários, mas eu tento evitar ao máximo que isso possa constrangê-los, principalmente pela idade deles. Mas eu respeito eles, eles me respeitam, porém eu não monto em casa, eu não visto roupa em casa, eu deixo minha roupa mais trancada, me arrumo na Ilana. E a questão da sexualidade? É tudo colocado numa caixa só com a drag ou tem uma aceitação diferente? Quando eu me assumi homossexual, principalmente a minha mãe não aceitou. Ela não aceitou de maneira alguma. Então teve dissabores, né, várias vezes. Inclusive foi a primeira vez que eu mudei da minha casa. Mas hoje, depois de muitos anos em que percebeu-se que não se vê uma pessoa pela sua sexualidade, se vê uma pessoa pelo seu caráter, pela sua índole, pela sua postura, então hoje assim, eles me veem sim como homossexual, mas a minha mãe sempre diz: meu filho, jamais perca sua essência, seu caráter e sua postura. Então eu vivo muito em cima disso. Uma pergunta do briefing aqui é se você tem religião. Você disse que sim, que é do espiritismo umbandista. Sou espírita umbandista com muito louvor. A religião afrodescendente, né, ela é muito bonita. Eu acho que as pessoas precisavam de ter um conhecimento maior, um entendimento maior sobre o que é a religião umbandista, sobre o que é a Umbanda. A Umbanda, que é a Umbanda que eu falo, que é a Umbanda nato, né? Que é a Umbanda raiz que eu frequento, ela procura fazer o bem às pessoas, principalmente no sentido de trabalhar a saúde das pessoas, principalmente a
saúde mental. A própria palavra de Deus, a própria palavra de Jesus diz: a tua fé te curou. Então hoje a gente tem que ter fé. E essa fé remove montanha e essa fé te cura. A espiritualidade, ela vai vir assegurando a você a sua fé. Ela vai assegurar a você esse momento de fé que você vai ter. Então nós precisamos de entender o seguinte: aonde eu frequento, não existe essa história de colocar uma velinha para prejudicar ninguém. Não existe essa história de você ir lá fazer alguma coisa para prejudicar ninguém. Você vai lá para pedir o bem para você. Não tem esse negócio de eu vou unir você a fulano, eu vou prejudicar fulano, eu vou tomar o emprego de fulano para você entrar. Não existe isso. Lá existe o seguinte: você vai chegar, vai orar, vai pedir, vai agradecer, porque principalmente a Umbanda Raiz trabalha com gratidão. Seja grato com aquilo que Deus te dá. O pouco que Deus te dá pode ser muito na sua vida. Depende da maneira que você vai olhar aqui. Qual que é a sua definição do que é ser drag? Ser feliz, extravasar alegria. Essa é a minha definição de ser drag. Porque você faz as pessoas alegres, você faz as pessoas felizes. Por mais que a performance não seja boa, você consegue agradar. Então eu acho que drag é ser alegre, drag é ser feliz, drag é mostrar, trazer de dentro das pessoas aquilo que às vezes está um pouco oculto, aquilo que às vezes está um pouco calado, que é um sorriso, um despertar do mundo, né? Vamos ser alegres, vamos ser divertidas, vamos extravasar. Então eu acho que drag é alegria, é diversão. Então eu acho que drag é tudo isso. Qual foi a situação mais maluca que você já passou montada? Gente, essa é hilária. Estava eu e Lana Houston indo fazer PG, obrigado. Não era PG, gente. Era uma despedida de solteiro. Estava eu no carro e de repente a polícia para a gente. No que parou, o carro estava com o documento atrasado. Tá. Nesse momento, desço eu, linda, maravilhosa, de peruca e tudo mais, e Lana Rios dentro do carro. E aí, de repente, o que acontece? O policial prende o carro. Tivemos que ligar para o rapaz dono da festa, e nisso vai tirar aquelas coisas todas de dentro do carro, mala que nós levamos com roupa. Hilário foi eu atravessar a BR, e o policial parava assim e falava assim: não, mas o senhor, não, mas a senhora, não, mas o senhor, não, mas a senhora, porque ele olhava na minha identidade e via um homem. Olhava para mim e via uma mulher, uma drag. Aí ele não sabia se me chamava de senhor ou de senhora. Isso para mim não teve coisa melhor. Qual parte do processo da montação que você mais gosta? Eu falo que um todo. Não tem uma parte a mais e uma parte a menos. Por quê? Porque a partir do momento em que você começa a se montar, você começa a esquecer tudo aquilo que passou no dia, no mês, no ano. Você vai se transformando e automaticamente o seu humor vai transformando, automaticamente o seu semblante vai transformando. E lembro de Monique Evans, né, que para mim é um ícone também, porque Monique Evans, quando deu depressão, ela falou em rede nacional que quando ela estava mal, ela fazia alguma coisa. Portanto que ela na época aparecia com o cabelo curtinho, aparecia uma sobrancelha diferente, aparecia com uma roupa diferente. Então ela falava que quando ela estava naquela fase dela, ela mudava o cabelo, mudava o penteado, mudava a maquiagem. Aquela cara que ela levantava de manhã, ela não estava com ela mais. Então a mesma coisa é a questão de estar me montando. Seria como se eu tivesse assim, começasse a ver outra pessoa, né? E ali aquela pessoa que é espontânea, que é brincalhona, aquela pessoa que chega agradando, chega brincando, chega... Tudo bem que eu sou uma drag mais séria, mais tranquila, mas eu vejo que aquilo ali é uma transformação, que aquela pessoa que chegou com a pessoa que tá saindo jamais seria a mesma. Então é um despertar. Do momento em que eu sento e que eu já começo a tirar as minhas maquiagens, já começo a tirar as minhas coisas para mim se montar, para mim aquilo ali já é uma alegria total, já é uma coisa assim, até no momento em que eu fico totalmente pronta. Tipo agora, né? Que eu tô linda. Maravilhosa. Pois então, amiga. Não vai precisar nem de cabelo. Ficou belíssima. Eu tô achando.
Gente, ó, o LivePix tá aí no cantinho. Só escanear ali o QR Code com a câmera do seu celular, que você já vai direto lá pro site. Faça sua doação pra Cris Calazulli, ela tá precisando muito da sua ajuda. Sim, gente, por favor. Minhas perucas estão acabando, meus sapatos estão todos rebentados, então pelo amor de Deus, me ajudem. Crisca por Crisca. Farra. Um defeito e uma qualidade. Um defeito. Apesar de muita gente achar que não é defeito, mas talvez eu vejo como um defeito. Eu sou muito sincero e franca. Uma qualidade, coração mole. Eu ajudo as pessoas, tanto não só na minha religião, mas como pessoa, eu ajudo. Eu sou uma pessoa que eu tento levar o amor a qualquer cidadão. Eu acredito que a minha maior qualidade seja essa. Agora nós vamos para as mensagens ou perguntas dos internautas. Ai, meu Deus. Pessoal que acompanha o Cadelas Corporation e ficou sabendo da sua participação e fez questão de mandar uma mensagem para você. Vamos ver se você consegue adivinhar. A primeira é uma pergunta. Crisca, você participaria do Dragtalia e gostaria de ir contra quem? Participar do Dragtalia? Sim, eu até que toparia, sim. Competir. Competir. Agora, contra quem? Eu, de repente, não teria uma pessoa assim, porque eu vejo a qualidade de todas as drags e acho que em cima de um palco, o que vai valer a pena é você ter aquela incógnita ou, de repente, de última hora, você saber contra quem que você vai estar batalhando ali naquele momento, né? Então, eu não vejo uma em especial, não. Porque, igual eu falei, são grandes talentos que nós temos. Qualquer uma delas, a meu ver, seria um grande talento que a gente poderia estar lutando. Agora, uma que eu queria fazer, mas assim, uma versão assim, digamos assim, que eu acho que seria muito legal, seria a Santora Belasco, sei lá, eu perco o nome da bicha. A Santora. Ferraz. Ah, é Ferraz? É ferro, né? Ah, esqueci. Você imagina quem que mandou essa pergunta? Eu acredito que deva ter sido a maravilhosa AGGLOS. As outras, não esqueça não, bicha, que você é muito malvada. A segunda também é uma pergunta. Perguntaram como é que foi a história do telegrama animado que prenderam o seu carro no posto Nossa, Ilana, policial. eu vou te matar. Bicha, como você é podre. Ilana Houston, lógico. Prenderam o carro. E teve festa? Vocês conseguiram chegar ou não? Chegamos lá no local. Inclusive, Ilana, vou contar também, tá? A Ilana, os caras ficaram doidos que a Ilana lá foi o maior rendezvous. Os caras ficaram na Ilana lá. Ela nadou de braçada. A Ilana na época tentava ser sonsinha, mas em vez de se esperta. Mais uma. Essa é uma mensagem. Aviso. Se você continuar mexendo com o marido dos outros, vai aparecer careca. Ai, Tina, para! Mexe sim, é nosso marido. Gostoso, amo ele. Aliás, amo vocês, gente. Beijo. Quando você parou de se montar, tinha vontade de voltar a se montar ou pensava que isso jamais aconteceria de novo? A vida é feita de fases, então não tem como a gente predefinir alguma coisa. Por quê? Porque hoje você fala não, amanhã o mundo te diz sim. Talvez poderia dizer que não por eu estar morando em outra cidade, mas assim que eu cheguei aqui, recebi o convite, achei super legal, achei super bacana e estamos aí. Você imagina quem mandou essa? Eu acredito que deve ser uma das meninas mais novas, né? Você acertou no mais novas, que ela é bem novinha. A Paulette Truca. Nossa, gente, que horror, meu Deus! A avó que mandou? Passada! Paulette, mas te amo também. Você foi o iceberg que acabou com a minha vida. Meu show era perfeito, seu iceberg excomungado. Agora a última mensagem que mandaram pra você aqui. Obrigado por abrir caminho para nós, tanto no Mar Vermelho com Moisés, quanto na cena drag uberlandense. Você é um ícone e sempre teremos orgulho da sua arte e da sua história. Se foi a Santora, eu juro por Deus que nós duas, tá? Vai entrar nessa batalha do lip sync. Eu desafio a senhora, bicha feia. Foi a Victoria Carmel que mandou essa. A Victoria!
Victoria, eu vou fazer de conta que eu não entendi, tá, amiga? Mas tudo bem, você também é bonita, viu? Filhas drags. Você já teve filha drag? Já adotou alguma? Não. Planeja E, ter filhas? na verdade, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, eu corro muito. Eu acho que ter uma filha drag, você precisa, antes de mais nada, colocar na cabeça dela que ser drag não é ser estrela, ser drag não é ser a melhor, ser drag não é ser a poderosa. Você tem que pôr na cabeça dela que ser drag é você ter uma arte, você trabalhar em prol de uma arte. Além de tudo, é você dar subsídio para ela. Não que eu não tenha isso, tenho uma bagagem enorme, mas eu acho que levar o nome em si é uma responsabilidade muito grande, principalmente porque eu não coloco a arte drag como fator primordial na minha vida. Coloco como uma coisa secundária, e por isso eu acredito que a gente não... Se você, eu dou até o conselho para as mais velhas, se você não consegue colocar aquilo como em primeiro lugar, onde é que você vai dar suporte, onde é que você vai dar segurança, onde é que você vai estar ali presente, então é melhor que não tenha. Quero saber também de como que você vê essa sua relação com o palco. Eu tenho essa percepção de que no palco você brilha muito, mas também tenho essa percepção de que você é uma pessoa bem reservada. Como que é isso? Quando você sobe, muda uma chave? Quando você sobe no palco, na maioria das vezes a gente serve como espelho. Por quê? Porque o pessoal tá ali vendo aquele show, tá vendo você ali em cima do palco, e você vai estar sendo algo de alguém. Você pode ser um momento de emoção, igual eu já vi muita bicha chorando por eu estar fazendo uma música. Você pode ser aquele momento icônico que a pessoa vai estar te olhando ali, vendo aquela figura, aquela postura segura, aquela postura delicada ao mesmo tempo. Então a pessoa vai se espelhar em você. Então quando você sobe no palco, o principado é você estar mostrando para as pessoas aquela arte, você está trazendo a alegria, trazendo a felicidade, fazendo a pessoa sair daquele mundo que ela vive em sociedade, um mundo que seja de tragédia, de sofrimento, de tristeza, e voltando para aquele mundo que, digamos, é um mundo da arte. Você considera que você sempre foi artista? Desde pequeno? Criança, você já era uma criança artista? Sempre foi. Fiz muitas coisas na minha infância e acho que o ser artista, né? Quando a gente consegue entender que a gente está fazendo graça, né? Porque quando nós somos pequenos, a gente começa a fazer graça. Toda criança faz graça. Só que tem uns que levam a graça além do normal. Então eu fui uma que levei a graça além do normal. Porque eu sempre fiz graça quando era pequeno. Era custoso, levado, demais da conta. Você teve dificuldades na sua infância e adolescência por ser uma pessoa expressiva? Eu fui criado num seio em que esse respeito mútuo relacionado às pessoas, então meus pais me criaram muito através do respeito. Então quando a gente fala isso e essa sinceridade expansiva que desde pequeno eu tenho, né? Sim, tive dificuldade, porque a língua falava mais do que a boca. Antes de parar de se montar, você fez drag por quanto tempo? Comecei na época da Ilana ainda. Nós dois temos... Não, comecei um ano antes da Ilana. Ela diz que é 90, né? 90? Eu acho que ela não foi 90, não. Acho que foi pro final dos anos 90 que ela começou, não foi? Eu também foi um ano antes dela. Foi pouco tempo, então, antes de parar e mudar. Foi. Ela acha que ela é novinha, bem, ela é velha. Ela só é trabalhada na plástica. Em boate, aqui em Uberlândia, qual que foi a coisa mais inusitada, assim, que você já viu quando você tava montada? O que aconteceu? Ah, tá. Foi meu primeiro namoro. Tem uma história legal pra me contar pra vocês. Meu primeiro namorado. Não, meu segundo namorado. O que aconteceu? Eu estava na boate e ia ter uma turma que ia jogar capoeira. Nessa época, o Marcelo virou pra mim e falou pra mim assim: Ed, na época era Van Kelly, deixa eu te falar uma coisa. Vai vir um pessoal jogar capoeira, você como hosters, que eu fazia hosters na época, recebe eles aí. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e
fui, né? Quando eu cheguei na portaria, chegou uma turma e eu usava uma lente de contato branca. Aí chegou uma turma de rapaz e um deles virou assim, falou assim, nossa, olha o olho dela, tanto que é bonito e tal. E um dos meninos chegou perto de mim e eu brinquei assim, eu falei, para que esse aqui é meu marido. Ele tinha apelido de Secão. Secão. Aí nisso, ele pegou e ficou do meu lado. Ele, vocês param que ela é minha mulher e tal. E os meninos, Secão, arrumou e tal. No final, quando eu fui pro camarim, eu tava me desmontando. E nisso, o Marcelo foi lá me perguntar como que tava sendo a aceitação dos meninos da capoeira lá na boate. Nós deu conversando, bateu na porta. Quando bateu na porta, o Marcelo foi lá e eu tô vendo o Marcelo gesticular com ele, tipo assim, falar que não, e aí ele falava, Marcelo não, tal. No que o Marcelo deixou ele entrar, ele chegou perto de mim e falou assim, eu tô indo embora. Aí eu peguei, você tá indo embora? Eu falei, tô. Por que você tá indo embora? Ele falou, porque eu trabalho numa padaria e eu tenho que estar lá daqui a pouco. Eu falei, que legal. Aí nisso desenvolveu-se uma conversa entre nós dois. E eu estava tomando um copo de um whisky com um Red Bull e debaixo tinha um papel que era um guardanapo. Aí ele falou assim, me passa seu telefone? Aí nisso ele pegou meu telefone, só que eu peguei o lápis de olho e escrevi naquele papel molhado, né? Nisso ele pegou e me deu um beijo, eu desmontando, sem peruca, né? Pensei, meu Deus, esse menino é corajoso, né? Coitado. Eu perguntei pra ele se na sexta-feira ele ia na boate. Ele falou que talvez não iria, porque ele tava sem dinheiro e que ele teria que trabalhar no sábado, né? Cedo, começar cedo. Eu falei, se eu conseguir um ingresso pra você vem? Ele pegou e falou assim, se você conseguir pra mim e pro meu amigo Japão, eu vou. Quando foi na quinta-feira, eu arrumava minhas coisas pra fazer o show da sexta-feira. Quando eu vou pegar minhas coisas, que eu olho lá o papel com o telefone do menino. Aí no que eu peguei o papel com o telefone do menino, eu lembrei disso, liguei pro Marcelo pedindo ele 2 convites. Ele pegou e falou que eu podia ligar pro menino, que ele daria o convite pro menino. Quando eu liguei pra ele, ele pegou e atendeu o telefone. Eu peguei e falei assim, oi. Ele, quem tá falando? Eu falei assim, aqui é o Ed. Ele, Ed? Que Ed? Eu não conheço nenhum Ed. Eu falei, engraçado, na boate você me conhecia, né? Ele pegou, virou assim e falou assim, é a Crisca? Eu falei, sou eu. Ele falou, você me ligou. Você me ligou. Eu falei, calma. Eu falei que eu tinha ligado. Então, você me ligou. E nisso ele tava no shopping. Ele falou, peraí, não desliga. Peraí. Eu vou lá de fora, que aqui eu tô no shopping, não tô te ouvindo direito. Peraí, não desliga. E nós conversamos e eu falei com ele que ia ter o ingresso, né, que ele podia ir, que ia estar na portaria o nome dele, mas o nome do Japão. Aí nisso ele chega na boate. A Clara Gemma, que era o Flávio, era uma drag caricata, me estava na boate também. E nisso, quando eu cheguei, a Cássia, que era a menina que trabalhava, que mexia na entrada, falou pra mim, tem gente te esperando. Eu falei, é? Ela falou, que menino lá. Que eu olhei, era ele. E eu tava lá na portaria. Nisso ele foi chegando. Falei, eu vou lá montar e agora mesmo eu volto. Tá bom. Quando eu montei, que eu voltei, tava ele conversando com a Clara Gemma. E ela foi, pôs as 2 mãos assim, que ele não tava de drag, ele tava de Flávio, pôs as 2 mãos assim na frente dele e ele encostado na parede. E nisso, ela vai dar um beijo nele. E eu, como sempre, uma pessoa ciumenta, que eu sou leonino, fiquei possesso de raiva. Nisso, a Nina tava tocando forró na época, porque era a festa da Sapa. Fui ver, eu saí de perto dele, fui pra lá e falei que não queria saber mais daquele menino. Ele dançando de um lado da pista e eu fui lá pro outro lado. E essa Nina tava perto de mim, eu falei, se aquele menino chegar perto de mim, você não deixa. O que aconteceu? Em vez dele no meu sentido, não, ele deu a volta por trás de mim, chegou por mim por trás. Ele pegou e quis conversar comigo, eu não quis conversar com ele. Aí a Nina pegou e falou, Nana. Ela pegou e conversa com ele, eu falei, não vou conversar com esse menino não. Aí ela pegou e conversa com o menino e ele falou, por que você não quer conversar comigo? Eu falei, por que eu não quero conversar com você? Você falou que vinha aqui por minha casa, vai beijar os outros? Ele falou, eu não beijei, foi ele que me beijou forçado. Eu falei, engraçado, né? A gente beijo forçado, a gente corresponde? Aí ele pegou, virou assim pra mim e falou pra mim assim, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem alguma coisa? Eu falei, como? Eu falei, porque até agora a gente não tinha nada. Aí eu falei, o que você tá querendo dizer com isso? Eu falei, se você quiser, você quer namorar comigo? Aí eu peguei e falei, como? Eu falei, você quer namorar comigo? Porque se você quiser namorar comigo, a partir de agora a gente tem. Aí eu não fico com mais ninguém. Foram só
2 anos de namoro. A partir daquele dia. A partir daquele dia. Eu amo ele até hoje, assim, porque foi uma pessoa que me respeitou muito. Eu levei na casa dos meus pais como amigo. Meus pais gostaram dele na época. Uma pessoa trabalhadora, muito honesta. Nossa, me encantou. Mas não deu certo. Tanto que quando eu mudei, quando eu voltei pra cá, ele foi me ver uma vez. Nossa, foi um grande amor que eu tive. Rolou um flashback, então. Não rolou porque na época eu vim aqui pra ficar 3 dias só e eu tinha chegado no domingo, ele chegou no domingo cedo lá pra me ver. Até minha mãe falou, chama ele pra almoçar, ele não quis e acabou que a gente se desvinculou, se perdeu no tempo e nem sei o que foi feito dele, mas não tem nem noção. Como que é o nome dele? Júnior. Júnior, se você estiver assistindo. Mas eu acredito que não. Mas tudo bem, faz parte. Então vamos de bate-bola, Crisca. Primeira coisa aí que surgir na sua cabeça, você fala. Uma diva, Whitney. um medo, Não casar. um alívio, Palco. uma motivação, A minha felicidade. uma cor, Azul. um livro, Violetas na janela. uma música, Total Eclipse on the Heart. um filme, Ghost. um arrependimento, Meu primeiro namorado. um sonho, Eu tenho que ter minha casa própria. um orgulho, Ser quem eu sou. um Sunday Drags, Eu vou dizer que foi o meu primeiro show que eu fiz no Sunday Drags. Eu só não lembro qual que era o roteiro. uma drag, Minha amiga Ilana, lógico. uma drag boa, Boa. Paulette. um momento, Meu nascimento. uma decisão, Me reafirmar homossexual. uma amiga, Eu posso dizer que é minha mãe, apesar de tudo. um show, Madonna. uma dica drag, Não seja estrelinha. uma mensagem para os cadelers que estão te assistindo. O que não te acrescenta não te diminui. Tá pronta pra fazer seu show. Pode ir? Vou ficar pelada. Tá preparada? Estou. Vamos ver. Meu Deus. Ansiedade amigo, mas tudo bem. Vai, olha. Gente. Maravilhosa, viu? Obrigado. Bonita. Nossa. E eu vou inventar essa boca agora, porque você sabe, né? O A quê? gente nunca cria, a gente copia. Amei. Muito lindo. Achei que ficou uma coisa Crisca lazuli, né? Azul. Arrasou. Viu? Aproveita a promoção, querida. Maquiagem dela a R$1. Acho que eu preciso lançar essa promoção mesmo. Nossa, ficou lindo. Amei. Amei. Eu sei que agora sabe que fica com inveja da minha pessoa. E esse foi o Maquilate 15 com Crisca Lazuli. Muito feliz de ter recebido a Crisca aqui. Uma honra poder contar a sua história aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente tá muito feliz. O que você achou? Gostou? Gente, amei. Maravilhoso profissional. Tá? Eu é que agradeço a você, João, a você, Matheus, pelo convite. Foi uma participação super gostosa, um momento super interativo. Então espero que vocês tenham gostado do que foi descoberto sobre a Crisca, do que foi visto sobre a Crisca. E esse é o resultado. Olha, tanto que fiquei bonita, maravilhosa, pronta para um belo show. Pronta pra bater cabelo. Bater cabelo, não. Uma gratidão estar aqui. Temos que ser gratos a todos os nossos momentos. Gratidão sempre. Eu amei fazer sua maquiagem. Obrigado. Eu queria muito fazer sua maquiagem. Foi assim muito especial pra mim também ter você aqui contando a sua história. Uma longa história. Tô brincando. Grande. Mas eu amei, foi assim, pra mim foi tudo. Ter você aqui com a Obrigado. gente. Obrigado, eu. Continue seguindo esse canal, tá? Cadelas Corporation. Vocês nunca vão se arrepender. E vocês vão ver cada hora, cada momento, uma drag diferente, uma com a sua história. E todas nós juntas, porque todas somos uma. Agora eu quero saber,
Você vai me contratar pra trabalhar no seu salão? Sim, gente, tá contratada, só que a maquiagem não vai ser R$1, tá? Lá não vai ser R$1. Não vai ser R$1, não. Então tá bom. Obrigado você que assistiu até aqui. Espero que você já tenha deixado seu like aqui no vídeo, se inscrito no canal se você ainda não era inscrito, deixado seu comentário, compartilhado e ativado o sininho pra você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo novo aqui. Agora a Crisca vai latir pra gente. Cadê o latidinho da Crisca? Estamos aí. Um grande beijo. Beijo. E até a próxima. Salve pras maloqueiras, cachorras, kamikaze. Salve pras maloqueiras, cachorras, kamikaze.